A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus para a nossa reflexão, que encontra-se em Êxodo, no capítulo 18, nos versos 3 e 4. Diz assim: E com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro, Eliezer, pois disse, o Deus de meus pais foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Esses 2 versículos, como nós lemos, fala dos 2 filhos de Moisés. O primeiro, Gerson, fui peregrino em terra estrangeira. Esse era o significado do seu nome. Fui peregrino em terra estrangeira. Nesse caso, o Egito, onde Deus levantou Moisés para libertar o seu povo. E o outro filho, Eliezer, fala que Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Esses 2 nomes tinham um grande significado na vida de Moisés. E Deus colocou no meu coração um título para essa reflexão que fala assim: pequenos lembretes. Tudo aquilo que nos faz lembrar de coisas, de grandes feitos em nossas vidas, nós podemos, assim como Moisés, termos alguns lembretes, pequenos lembretes. Moisés colocou o nome de seus filhos para que ele pudesse se lembrar do período em que ele passou no Egito, no período em que Deus o levantou para libertar o povo que estava cativo, estava como escravo na terra do Egito. Moisés, ele foi escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão no Egito. Muitas lutas e conflitos internos, tenho certeza que permearam a vida de Moisés. Mas o Senhor esteve com ele em todas as etapas, em todos os momentos, mostrando a sua fidelidade, mostrando o seu poder em prol da sua própria promessa de libertar o povo de Deus do Egito, tirar o povo da escravidão, do jugo de Faraó. Moisés, ele enfrentou muitas dificuldades. Moisés enfrentou Faraó, a opressão, o Mar Vermelho. Porém, Deus esteve com ele, com o seu povo, em todos os momentos. Não teve um momento em que Deus não estivesse sustentando a vida de Moisés, sustentando o povo dele. Foi necessário um confronto direto com Faraó. Foi necessário o poder de Deus se manifestar para abrir o Mar Vermelho e o povo de Deus passar aquele mar a pé enxuto. Quando Deus promete algo para as nossas vidas, Ele cumpre. Ele está conosco independente da circunstância. E assim foi na vida de Moisés. E Moisés teve no seu coração algo que eu e você temos que lembrar e cultivar sempre, que é a gratidão. E esses pequenos lembretes que eu disse, que é o título dessa reflexão, vão fazer com que nós não cometamos o erro de esquecer de algo importante que Deus fez na história da nossa vida. Moisés foi inteligente. O povo de Deus sempre teve essa preocupação de colocar nomes nos seus filhos que reportassem seus momentos diante de Deus. Nós temos diversos nomes na Bíblia. Mateus, presente de Deus. Quando nós falamos de Isaac, que significa sorriso, rir, né? Ali mostra a alegria, o contentamento diante de uma mulher que não poderia ter filhos, era estéril e teve. Esse filho trouxe o sorriso e a alegria. Enfim, o povo de Deus, os israelitas, sempre tiveram essa preocupação, porque a partir do momento que eles colocavam o nome nos seus próprios filhos de grandes feitos que Deus realizou em suas vidas, eles lembravam automaticamente quando olhavam para o seu filho. Nesse caso, Moisés olhava para Gerson e diz: eu fui peregrino
em terra estrangeira. Eu não era de lá, mas eu estava lá. Mas eu fui peregrino. Eu passei por aquela terra porque Deus me sustentou. Eliezer, Deus de meu pai, foi a minha ajuda. Foi esse Deus que me livrou da mão de Faraó, que me livrou, que abriu o Mar Vermelho. Então, todas as vezes que ele olhava para Gerson e Eliezer, ele lembrava pequenos lembretes de tudo aquilo que Deus fez na vida dele. E nós temos que lembrar sempre o que Deus fez em nossas vidas. E para isso, caro ouvinte, nós temos que procurar pequenos lembretes que sejam de fácil recordação. No caso de Moisés, como eu disse, ele colocou o nome nos filhos para que se lembrasse das grandes vitórias que Deus concedeu a ele e ao povo na terra do Egito. Nós temos a facilidade muito grande, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, muito grande em esquecer o que o Senhor já fez por nós. E isso, infelizmente, nos torna pessoas ingratas. E pior do que isso, incrédulos diante das promessas feitas pelo Senhor a cada um de nós. Pequenos lembretes, nós temos que procurar lembrar sempre de Deus, do que Ele fez, lembrar das suas promessas. Sabemos que a nossa rotina diária, a sua, a minha, a nossa rotina, ela é um pouco corrida. Passamos por lutas, por dificuldades. Às vezes, as lutas são tão grandes que a gente fica tão fraco, que não consegue sequer parar para pensar que mesmo diante daquela luta, daquela fraqueza que eu estou ali vivendo, Deus não deixou de estar comigo. Mesmo quando o Faraó estava com seu exército perseguindo o povo de Deus, e naquele momento Deus não deixou de estar com o povo estava com medo, o povo estava aflito, não sabia o que iria acontecer, mas ali Deus mostrou que não desistiu e Deus estava com eles. E na nossa vida também é assim. Por isso que temos que buscar pequenos lembretes para que a nossa fé ela seja alimentada, para que nós não tenhamos em nossa vida solução de continuidade na nossa caminhada de fé com Deus. O que eu devo fazer para não esquecer o que Deus já fez por mim e o que Ele ainda fará? É uma pergunta. Aí vem a resposta, uma delas, pequenos lembretes. Meditar em sua palavra, ouvir a voz de Deus por meio da palavra. Nós temos vários pequenos grandes lembretes na palavra de Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 103, no verso 2, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Esse versículo é um pequeno grande lembrete que diz para você, olha, a minha alma ela tem que bendizer ao Senhor, eu tenho que adorar o Senhor e não posso me esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Você está com vida, você está me ouvindo, você tem um trabalho, você tem um pão de cada dia, você tem um teto, você tem sonhos sendo realizados. Deus tem te colocado em um local que você nunca imaginaria chegar. Você tem uma família, você tem filhos, você tem esposa, você tem seu marido, enfim. Tantas coisas, tantos benefícios Deus tem feito por nós. E esse versículo do Salmo 103 diz que é para que nós não possamos esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Eu tenho certeza que Deus tem feito muita coisa na sua vida, assim como tem feito na minha, sem nós merecermos. Outro lembrete, coloque nome em seu filho, né? Que lembrem aquilo que Deus fez. É algo interessante e eu já vi, né? E fiz isso com um dos meus filhos, né, que é Mateus, presente de Deus. Já conheço pessoas que colocaram o nome da sua filha de Vitória, porque a esposa não poderia ter filhos e colocou Vitória, o nome. Isso tudo, em algum momento na nossa vida, vai nos trazer à memória essa necessidade que temos de lembrar do que Deus fez em nossas vidas, porque às vezes nós nos esquecemos, e aqui está um lembrete, né? Simples. Se você ainda tem condições de colocar nome no seu filho, se você está planejando ter um filho, é interessante, coloque um nome, né, que venha reportar, que tenha um significado.
na sua caminhada, na sua história, que lembre algo que Deus fez. É um pequeno lembrete. Escreva, faça quadros, coloque textos que recordem os grandes feitos de Deus em sua vida. Enumere, elenque. E você vai ficar surpreso de quantas coisas Deus já fez. E muitas delas, eu posso dizer para você, que nós nem vemos. E Deus está nos abençoando, nos livrando, nos guardando. Escreva. Por meio da oração, não se esqueça da gratidão. É um outro pequeno lembrete. Anote tudo que você tem recebido e agradeça. Esse é um pequeno lembrete. Não se esqueça nunca do que Deus fez por nós. Posso dizer que é o maior lembrete, que está resumido num único versículo da Bíblia, João 3,16. Esse é o maior lembrete que Deus deixa para nós e eu compartilho com você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo que estamos vivendo, tudo que o Senhor fez, todo o plano que Ele elaborou de salvação para mim e para você, por meio de Jesus, é para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Esse é o maior de todos os lembretes. E esse, apesar de ser pequeno, um versículo pequeno, pequeno lembrete, ele é de uma magnitude infinita, é de tamanho infinito. Guarde esse versículo em seu coração e verás que não tem luta nesta terra que possa nos tirar dessa atmosfera de amor, porque Deus amou o mundo, me amou, amou você. E para isso Ele mandou Jesus, para que pudesse naquela cruz morrer por nós, ressuscitar ao terceiro dia, ser assunto aos céus e hoje está à destra de Deus, ou seja, à sua direita, intercedendo por mim e por você, querendo nos dar uma vida plena e uma vida em abundância, não com um coração avarento, preso às riquezas, preso ao dinheiro, não. Ele quer que você tenha o seu coração voltado para Ele. E se quiserdes e me ouvirdes, diz a palavra de Deus, comereis o melhor desta terra. Deus vai fazer você prosperar, não no sentido de você ficar milionário, mas sim de você ser próspero em todas as áreas da sua vida. As lutas vão vir. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. E na palavra de Deus, o povo de Deus, os homens e mulheres passaram por lutas e aflições. Jesus Cristo também passou. Mas Jesus disse, eu venci o mundo. A luta pode estar grande, caro ouvinte. Pode estar grande em sua vida. As dificuldades podem estar te consumindo. Mas utilize-se de pequenos lembretes. Utilize-se de que Deus me amou de tal maneira que enviou Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Quando dormir, em paz também me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Esses pequenos lembretes, eles estão na palavra de Deus. O Senhor nos deixou diversas passagens, diversos versículos, para que isso alimentasse a nossa fé. Então, nos momentos de dificuldade, pequenos lembretes para saber que Deus está contigo. Nos momentos de bonança, pequenos lembretes para você ser grato a Deus por tudo que Ele fez e faz por você. Que Deus possa abençoar a sua vida e que esses pequenos lembretes façam parte da sua história e nada venha tirar do seu coração a esperança, a fé, a alegria e a paz que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.